para a nossa meditação nessa manhã. Gênesis capítulo 9, nós vamos ler do 12 ao 16. Hoje nós encerramos as nossas meditações sobre a família, maio que é o mês da família, né? E hoje tem um desafio pra gente, felizes para sempre. Será que isso acontece nos desenhos da Disney? Ou será que isso é possível? Então, Gênesis 9, do 12 ao 16, diz assim: Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Com certeza, quando nós pensamos em felizes para sempre, nós nos deparamos com uma utopia. Nós já comentamos aqui, né, que é a utopia da família feliz. Será mesmo que pode-se ser feliz? Será que isso é possível? A gente viu ao longo desse mês, a gente aprendeu aí ao longo da nossa caminhada que em Cristo essa utopia é possível. Que tudo vai depender na relação dos cônjuges, da sujeição de uns aos outros, no relacionamento entre pais e filhos, sobre o respeito e sobre um coração estar convertido ao outro. Nós falamos ao longo desse mês. E no último domingo a gente falou um pouquinho sobre intimidade. Que uma família feliz, uma família que investe tempo junto, que ama o outro como ele é, a partir da via do outro, desenvolve maturidade. E que intimidade começa com maturidade. E para a gente terminar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, então, assumir essa perspectiva e essa aliança de que a família pode ser feliz. Então, a gente sabe que todas as vezes que chove e tem o sol, quando a gente olha para o horizonte, geralmente a gente costuma ver um arco-íris muito bonito. O arco-íris a gente sabe que é um fenômeno aí óptico, meteorológico, vamos agora, diante dos nossos cientistas aí, que separa a luz do sol do seu espectro, aproximadamente. Então, assim, quando o sol brilha sobre as nuvens de chuva, então a gente vê a sequência lá de cores, que se você não lembra, é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E o arco-íris mais espetacular, o arco-íris mais bonito que a gente pode ver, ele aparece quando metade do céu está escuro e com chuva e a outra metade o sol está lá. Então, quando a gente está do lado onde está sol e a gente olha para o lado que está chovendo, a gente costuma ver os arco-íris mais lindos, porque fica muito mais bonito. E aí, não só pela beleza, mas o arco-íris remete a um pacto, um acordo, um concerto, que é mais que uma promessa, é uma aliança. Deus, ele entra em relação de aliança com Noé, que é o texto que a gente leu de Gênesis 9, em lugar de fazer uma simples promessa, a fim de proporcionar maior segurança aí para Noé, a fim de declarar que ele vai se comprometer irrevogavelmente, que nunca mais vai acabar com a terra, com água. E aí a gente tem esse sinal, expresso aí no versículo 12, ligado a essa aliança. O meu arco tenho posto, significa, aponta o meu arco, tá lá. Talvez Noé já tivesse visto o arco-íris antes, a gente não sabe. O fato é que a partir daqui Deus ressignifica aquele símbolo para a humanidade e para ele mesmo. A partir dali, aquele arco-íris vai ser um lembrete, um penhor de tal aliança. Como a aliança que a gente, quando casa, carrega no dedo.
Ela não é o casamento, mas ela aponta para a aliança realizada. Então, essa passagem que a gente viu, ela é instrutiva sobre a verdadeira natureza aí de um princípio sacramental. O sacramento que a gente celebra, quando a gente celebra a ceia, quando a gente batiza alguém, ele é um sinal exterior de algo que aconteceu através da palavra no nosso interior. Então, a fé se apega às promessas anexadas ao sinal. A gente crê, mas os sinais trazem pra gente, o sinal fortalece. Como a gente viu mês passado na Quaresma sobre a cruz, que fortalece a nossa identidade como cristão, quem nós somos, de onde nós viemos, por que a cruz. Então o sinal ele confirma a crença de que Deus cumprirá a palavra que ele empenhou. Então quando não existe fé na promessa, não pode haver certeza quanto aos sinais. Porque vai ser só um sinal, vai ser só um objeto. Então, a palavra e o sinal nunca podem ser separados. O arco-íris sozinho no céu é um fenômeno meteorológico. Aquele que confia na promessa realizada por Deus através do texto que nós lemos, sabe que é uma promessa. Confia nessa promessa e crê. Então, tudo depende de um olhar intencional. A intencionalidade com que eu olho tais símbolos. Deus se compromete dessa maneira com Noé e com toda a humanidade. Esse arco também fala das estações, das crises, das tempestades, dos tempos de clausura numa arca, que podem significar muito. Não sei se você já pensou nisso, mas ficar dentro de uma arca, trancado, com um monte de animal, tendo só uma saidinha, significou tempo de Noé e a sua família, tempo de ouvir Deus, de renovar a confiança em Deus, de que aquelas águas iriam baixar um dia, com a convicção de quem viu o arco-íris, aquele que tem a aliança com Deus tem certeza que todo o dilúvio passa, que a vida sempre volta ao equilíbrio. Essa é a nossa fé também quando nós olhamos o arco-íris. Depois da chuva, a gente vê aquela promessa de que o equilíbrio voltou. Quando a gente volta os nossos olhos para a nossa família, a gente pode afirmar que um casamento sem aliança é um eterno dilúvio. O arco-íris, que é o símbolo então da aliança que Deus fez com a humanidade, que aparece depois de cada chuva, de cada tempestade, independente da gente querer ou não, ele está lá. Isso nos leva à reflexão também de Eclesiastes sobre os tempos e sobre as estações. E a gente pode aplicar isso à nossa família e à nossa casa. A gente sabe que a gente vê, de acordo com o texto de Eclesiastes, que diz que há tempo para tudo, a gente pode ver que existe a estação da vida. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Para quem nasceu, é impossível não morrer. Aquele que planta tem um tempo para arrancar aquilo que plantou, seja para colher ou seja para replantar. Todas as vezes que a gente reflete sobre textos como esse, nós somos levados a pensar na vida e na morte. Porém, isso não significa que tudo termina em morte. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu diria que a última estação nossa não é a morte, mas é a paz. Depois a gente vê que existe a estação das emoções, tempo de curar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de bailar. A Bíblia também nos ensina que existem estações das iniciativas. Tem hora que é tempo de espalhar, tem hora que é tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de falar e tempo de calar. Existem também as estações dos relacionamentos. Existe o tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O ciclo começa sempre com o nascimento e se dirige para a paz. Ela começa com o tempo de nascer. Porém, a morte não é a última estação, eu repito. A morte é parte do ciclo, mas não é o nosso destino. Depois de cada estação vem a paz e não a morte. No altar, quando há um casamento, nasce uma família.
para viver em paz. Para isso é que se namora, para isso é que se noiva, para isso é que se casa. Você pensa, eu vou ter uma vida de paz, de felicidade, de alegria. Então, uma nova etapa do projeto de Deus para aquele casal, para aquele cônjuge, a intenção de fato é viver em paz. Você não se casa para morrer. Você não tem filhos para morrer. Eu creio que nenhum de vocês, em nenhum momento da sua vida, pensou nisso. Para quê? Você pensa primeiro na paz. Então, entre o nascimento e a paz, existem vários tempos, várias estações. E nesse tempo é preciso se lembrar da aliança, do arco-íris que foi estabelecido no dia do casamento, para todas as estações da vida. Algumas dessas estações dão para a gente a sensação de que vai ser a última que a gente vai suportar, de que não dá mais para seguir junto, que já deu, de tão difíceis que elas são. E a gente fala, não, essa é a última tempestade, não dá mais, você vai para um lugar, eu vou para outro. Porém, além das nuvens, há o sol e uma brecha que parece nos permitir ver as belas cores que os arco-íris nos proporcionam, que são nascidos dos reflexos do sol nas gotas de chuva. A aliança é um acordo formal entre partes iguais, ou às vezes uma delas é superior à outra, que é o caso de Noé e Deus. A principal característica de uma aliança são as condições. São as condições que são exigidas por ambas as partes ou por uma delas. No caso, Deus estipula as condições para Ele mesmo. Ele não exigiu nada de Noé aí, se você prestar atenção. É Ele quem diz que vai colocar o arco, que vai fazer com que a gente lembre, que Ele vai olhar o arco e Ele vai se lembrar que Ele não vai mais destruir a terra. No entanto, a gente sabe que na teologia, quando a gente pega a nossa Bíblia, a gente pensa na teologia da aliança de Deus, da sua graça e do seu amor para a comunidade. A gente sabe que depois, posteriormente, quando ele faz uma aliança com Abrão, e depois reforçada com Moisés e com todos os profetas, e posteriormente com Jesus, a gente sabe que Deus ele elege seu povo. E ele estabelece condições para esse povo. Ele dá uma lei para que esse povo viva, então existe aí uma outra aliança, quando Deus elege o seu povo, tal qual a gente faz hoje. Mas essa aliança, ela atingiu um clímax, ela atingiu um ápice na encarnação de Jesus Cristo. Quando Cristo representa este povo, quando ele cumpre todas as exigências que a lei tinha feito, que Deus tinha estipulado para que aquele povo obedecesse a Deus, Jesus toma sobre si todo o nosso fardo nessa aliança. Então, nessa aliança, Cristo suporta sobre si a maldição nossa, porque nós não conseguimos cumprir tal aliança. Nós não conseguimos obedecer a lei como ela deveria ser. O que a gente merecia, então, quando uma aliança é quebrada? Nesse caso estipulado por Deus, seria a morte. Então, Cristo toma sobre si a nossa morte. Por isso a gente pode dizer que a nossa caminhada não termina na morte, e sim na paz. Porque em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Na sua morte, na sua ressurreição, existe paz. E a certeza que nós vamos desfrutar plenamente dessa paz quando nós estivermos com Ele, quando Ele voltar para buscar o seu povo. Então, existe paz, e pode haver paz nas estações da nossa família também. Como a gente pode experimentar, então, tal paz na nossa vida, na nossa caminhada familiar? Tudo que o nosso bom Deus fez, a gente sabe que é formoso, que é apropriado quando desfrutado no tempo certo. Tudo é belo no tempo de Deus. O que nós fazemos sem Ele, se a gente parar para pensar, não tem beleza e dá medo. Também é importante a gente perceber e tratar desse medo, porque ele é contrário à paz. O contrário da paz não é a guerra, é o medo. E a gente não pode, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ter medo um dos outros.
medo de sermos verdadeiros, medo de chorarmos, medo de rir, porque às vezes você não sabe se está na hora certa de rir, de chorar. Nós não podemos ter medo de sermos verdadeiros dentro das nossas casas. Não podemos ter medo de calar e de falar. Viver sem a convicção de que, apesar de toda dificuldade, existe um sol que vai brilhar sobre essa tempestade e que vai nascer um arco-íris. Precisamos viver com a certeza de que o arco-íris depende apenas da posição em que nós estamos. Lembra que só é possível ver o arco-íris quando você está do lado do sol. Se você estiver do lado da chuva, você não vai ver arco-íris. Então, quando nós olharmos para a nossa casa, é importante a gente ver qual é a perspectiva que nós temos observado a nossa família. Se olharmos na perspectiva da paz, da obra que Cristo Jesus faz por nós, nós podemos ver paz. Nós podemos ver o arco-íris. Mas se nós olharmos apenas do lado da tempestade, cada vez vai ser pior. E isso gera medo. Outro ensinamento de Eclesiastes sobre o arco-íris é que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Dormir junto, trabalhar junto, lutar junto. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Está lá em Eclesiastes 4:12. O tempo e as estações da vida desgastam esse cordão. A gente não está sendo aqui utópico nesse sentido. Desgasta. Os relacionamentos se desgastam. Mas ele não se rompe com facilidade quando Deus está conosco. Sempre vai haver intenções contra os casais, contra o cordão que foi estabelecido no dia que se uniram. Mas cabe a cada cônjuge, a cada familiar, cuidar desse cordão. Fazer com que cada etapa seja formosa, apesar das dificuldades. Não é possível viver nas nuvens o tempo todo. O arco-íris não fica no céu o tempo todo. Mas é importante a gente lembrar que quando as tempestades e as dificuldades estão difíceis, o sol está lá. Uma hora vai passar essa tempestade. As dificuldades, os problemas, as estações somam só 10% do que de fato acontece em um casamento, para o bem ou para o mal, com crise ou por oportunidade. Os outros 90% diz respeito à atitude do casal diante da dificuldade, a atitude da família diante da dificuldade. O maior risco de um casamento é a gente achar que por a gente ter alguém com quem dormir, com quem trabalhar, com quem ganhar dinheiro, você é invencível. Não é só isso. As 2 dobras que simbolizam o homem e a mulher que se amam têm pouca resistência se permanecerem longe da 3ª dobra. Vai chegar uma hora que vai se romper, não tem jeito. A atitude de viver cada etapa no tempo do Senhor, tendo o Senhor como aquele que realmente dirige a família em oração, tendo certeza de que Ele está contigo, é o que fortalece a dobra, o cordão. Essa 3ª dobra é o que traz paz à família. Para que isso aconteça, a gente não pode esquecer da aliança que a gente fez no altar, diante de Deus e diante das testemunhas. A aliança que a gente faz deve ser mantida. E o exemplo do arco-íris que Deus nos dá é uma aliança no coração de Deus entre Ele e o homem em relação à chuva. É preciso que os cônjuges cumpram a sua parte para que haja equilíbrio também na história da sua família. E não adianta aqui dizer, mas tem o inimigo, tem Satanás, tem a moça lá do meu trabalho, tem o rapaz lá que manda o WhatsApp fora de hora. Qual é a sua atitude em relação a tudo isso? Lembre-se que é a própria caminhada da família que oferece para a sua família, para a sua casa, os elementos essenciais para a felicidade. Qual é a sua posição em relação às tempestades? O tempo passa, os cônjuges mudam. Talvez você ache que o seu marido, a sua esposa, o seu filho que está crescendo,
Não seja mais aquela pessoa que você começou. Há 10, 15, 20, 30 anos atrás, de fato eles não são. Essa pessoa que dorme com você, talvez há tanto tempo, ela mudou. Você mudou. Mas a aliança realizada no primeiro dia é a mesma. A caminhada de vocês, ela deve realmente levar ao encontro com Deus. Para pedir a Deus a sabedoria. Para saber o que fazer em cada estação. Com essa pessoa tão ímpar, que talvez se tornou aquela que está com você. Qual a estação que vocês estão? Eu não sei. Mas é muito importante, para que vocês não se machuquem mais, buscar em Deus refrigério, resposta, reflexão, refletir de fato sobre as promessas que vocês firmaram, sobre a aliança realizada no altar. Aquela que vocês selaram no primeiro dia da sua família. Talvez sejam seus filhos que cresceram e que já não são os bebês das mamães. Inclusive, talvez você não reconheça aquele monstrinho que você tem em casa. Porque para você ele se tornou alguém que você não conhece mais. Que mudou, que não é mais aquele bebê que você cuidou, que você ensinou. Talvez ele não te obedeça mais, é a pessoa que mais te questiona, que te deixa louco, que te deixa louca. Que você às vezes até pensa, olha, eu pus no mundo, eu tiro. Não pense isso. Realmente ore a Deus e peça para que Deus converta o coração de um ao outro. Como família, como irmãos, para que chegue a estação da paz. Que as nossas famílias possam realmente firmar uma relação de intimidade. Lembra como? Construída através de respeito, confiança e admiração. Lembre-se que o que torna as famílias fortes, felizes, são 6 pontos que a gente falou e que eu tenho repetido todos os domingos e hoje vou repetir pela última vez. É necessário um comprometimento mútuo da família. O quanto você está comprometido com a sua família? O quanto ela é importante para você? 2, investir tempo junto. 3, ter uma boa comunicação. Se você não falar, o outro não vai saber. 4, atitude de gratidão mútua. Apesar de tudo, apesar da tempestade, da dificuldade, você é grato. Seja grato pela sua família. Depois, um compromisso espiritual, de oração, de envolvimento espiritual por essa casa. E por último, a capacidade de resolver problemas em crise. Já diria Provérbios que aquele que não consegue resolver nada na crise, que é fraco aquele que não consegue resolver nada nos tempos difíceis. Deus nos chama para sermos fortes, porque Ele nos fortalece. Sim, eu repito, a família feliz é uma utopia, mas é melhor a gente buscar uma utopia do que a gente se entregar à ruína que os nossos tempos têm colocado sobre as famílias. A presença do Senhor é o lugar onde essa utopia é possível. Realmente fora da presença do Senhor, há engano do pecado, há pavor, há tormenta, há medo. Afastar-se da presença do Senhor é trágico para qualquer família. Que a gente possa buscar a presença do Senhor, porque fora dela o que há é divórcio, abandono, infidelidade, desencanto, desconfiança, assassinato, divórcio. Em Cristo nós podemos afirmar como salmista, como o salmo que nós lemos no último versículo, na tua presença a plenitude de alegria. A alegria como fruto do Espírito Santo vem acompanhada, lembra? De amor, paz, bondade, delicadeza, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhuma dessas características é natural do ser humano. Isso é presença de Deus, é bênção de Deus, é reino de Deus na nossa casa. Na estação que a sua família se encontra hoje, Deus quer te abençoar, não importa qual seja. Talvez você esteja num tempo de guerra, talvez num tempo de crise, de dificuldade,
Mas lembre-se que a misericórdia, o amor de Deus é maior. Ele te ama, Ele ama a sua família. Que o reino de Deus seja estabelecido na sua casa hoje, para que Ele reine sempre com amor. E lembre-se que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, que não procura os seus próprios interesses, que não se exaspera, que não se alegra com a injustiça. E o principal, o amor jamais acaba. Nosso Deus é amor. Ele estando na nossa casa, jamais vai acabar. Um dia a gente vai experimentar essa dimensão plena do amor no céu. Enquanto isso não vem, nós podemos experimentar um pouco agora. Nós estamos aqui realmente caminhando juntos, tentando fazer o que é certo, talvez da maneira errada. A gente tem dificuldades na nossa família, mas o fato é que o tempo de Deus é hoje. E a nossa oração seja que Ele sossegue o seu coração, se você estiver passando por dificuldades. Somente Ele pode transformar a tragédia em bênção. Somente Deus pode realmente fazer com que haja paz e não morte na nossa casa. Que Ele nos abençoe. E que você possa crer e declarar que a sua casa vai servir ao Senhor. Você é capaz de dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sua família pode ser feliz? Amém? Amém? Pode, então creia, porque essa é a vontade de Deus para nós.